vai começar com o pastor, depois vão ter mais convidados. Lógico que os sábados que o pastor estiver aqui no almoço, lógico que ele puder, ele vai ministrar para nós, que ele é o líder maior aqui da nossa igreja, tá? Então a gente precisa recapitular isso aqui, pelo menos no arroz e feijão, né, Márcio? E recapitular também o que foi falado aqui em Apocalipse 3, no ano passado, que a gente acolheu a instrução de Deus, né? Todo mundo aqui, pelo menos os que estavam aqui, falaram, foi divulgado exaustivamente, imagina aí com os irmãos, né? Que é a carta da igreja de Laodiceia. E aqui a gente não está para disputar com as profecias de Deus, que vai se cumprir a profecia dele, inclusive do bonitão. Mas aqueles que se acham que não deve deixar Deus dessa forma, a ponto de vomitar, vão estar aqui dentro. A gente não está apontando para ninguém, mas aqueles que sabem que tem esse estudo, não está aqui, não veio, porque não quis, é a pessoa e Deus, né? Vamos ler aqui, ó. Apocalipse 3,15. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre e cego e que está nu. Então, amados, Deus nos escreveu isso à toa, a gente precisa estar atento, a gente precisa orar e precisa estar preparado, gente. Se a gente não estiver preparado, para pelo menos a gente responder perguntas simples. O estudo, dar o estudo bíblico, eu creio que isso é um dom, né? Eu aprendi com o Sr. Claudinei, me ensinou, eu gostei e vou dando estudo. Tereza, N que estão aqui dentro, dando estudo bíblico. Até aquele que não consegue. Mas você tem que ter pelo menos a condição de lembrar dos seus irmãos aqui, de dar uma mínima resposta para alguém que te pergunte algo, para você mostrar que você está na igreja de Deus. Aí você vai chamar a Maria, vai chamar a pastora, a Márcia, a França, vai chamar qualquer um aqui que você sabe que dá um estudo bíblico, que você vai participar ali. Senão, se você convidar uma pessoa para fazer o estudo bíblico e você não estiver ali, como você vai mostrar para aquela pessoa que você está na igreja de Deus? Você não pode apresentar a igreja para aquela pessoa e sair fora do estudo, né? Tanto é que a gente já estudou Bíblia com irmãos de outras igrejas, amigos. Eu tenho uma conhecida, tanto é que a gente fez amizade com o irmão Hamilton, né? Tenho amizade com ele até hoje. A pessoa se batizou lá. Estamos fazendo um trabalho com o irmão da Vanessa, que está lá em Minas. A Sara, tem um monte de gente que está em outras cidades. Então a gente precisa praticar isso aqui e recapitular, mas sem a gente treinar, sem recapitular, a gente não vai conseguir enfrentar o que vem por aí, que vai ficar muito difícil nessa situação. A gente precisa acreditar nisso. A profecia se cumpre. A gente está vendo, ninguém está marcando data, ninguém está marcando nada, mas a gente está pelo menos preparado para quando chegar uma pessoa e que peça o motivo da gente vir à igreja, a gente tem que ter um motivo, né? Eu gosto muito de falar esse motivo, que está até gravado já na minha mente, que é Efésios 4, 14, 15, você abre a mente com a Bíblia, você abre a mente dessa pessoa, que lá fala o seguinte: que não sejais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, por toda astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então a pessoa vai para um pouquinho, se Deus está querendo parar de ser criança, para mim, na verdade, que a Bíblia e estudar, é porque tem alguém que está enganando. Algumas religiões falam com doutrinas falsas, né? Eu acho que a nova tradução da linguagem de hoje fala de doutrinas falsas. Então a gente tem que ter a humildade de abrir os olhos daquela pessoa e estar sempre disposto a apresentar o Jesus da Bíblia daquela pessoa, para acontecer como a Maria Inês e o resto que já tomaram a decisão deles aqui. Em breve, vamos estar entregando a vida aqui para nós, para Jesus. E assim como nós, um dia também já passamos aqui por dentro daquele tanque. Quem não tem esse livro, é bom adquirir, né? Eu trouxe aqui, se sabe um material mais gordo, não, a gente tem como falar, saber. Nisto cremos. As 6 doutrinas aqui são as crenças, então a gente precisa saber dessas coisas, né? Para a gente poder estar em paz e tranquilo e preparado para trazer mais pessoas para dentro dessa igreja aqui. Não remanejar pessoas, né? Mas trazer pessoas para dentro. Então a gente vai orar e o pastor vai assumir a missão aqui. Vamos orar? Bondoso Deus, queremos agradecer por o Senhor ser tão bom para nós. Seus filhos já se alimentaram do alimento físico e nós vamos continuar nos alimentando da sua palavra, Deus. Aqui está seu servo, se dedicou há anos, fez mestrado, fez tudo, e é um homem mais capacitado aqui para passar os nossos estudos aqui nas suas crenças fundamentais, Deus. Ele vai fazer o primeiro, depois vão ter outros, vai ter alguns aqui da igreja, eu mesmo. São 27 temas ou 28 que alguns às vezes redundem, mas todos estão
dentro do que foi estudado pelos teólogos da sua igreja e está na sua palavra, porque a Bíblia é a única regra de fé e prática dessa igreja. Te agradecemos, papai querido, também oramos para aqueles irmãos que infelizmente acham que não precisam disso aqui, Deus, que o Senhor toque o coração deles e veja que eles estão completamente errados, Deus. Mas nós não estamos apontando para ninguém aqui, Deus. Sabemos que todos necessitamos do Senhor, da sua bondade, do seu amor, do seu carinho e respeito por todos nós, e nós devemos ser da mesma forma. Muito obrigado, papai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O pastor vai falar da Bíblia, né? Vamos pegar, hoje a gente começou falando do pastor Malheiros, Maria está aqui, um conselho, né, Estevam? Quando ele falou o seguinte, outras pessoas, a Bíblia não é a única, né? É a preferida, né? O exemplo que ele usou é bem interessante, serve tanto para homem como para mulher. Chega na sua casa, então, quem é casado, fala para sua esposa, não, você não é a única, você é a preferida. Ela vai gostar disso? E vice-versa para o seu marido, você tem que falar que é a única. Então a Bíblia, como única regra de fé e prática da Igreja Adventista do Sétimo Dia, vai ser explanada pelo Estevão. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Boa tarde, pessoal. É um desafio muito grande, não só para aquele que está sentado, mas para aquele que está falando, falar depois do almoço, né? Mas eu vou dizer para vocês que é mais desafiante para vocês do que para mim, porque você está aí sentado, né? Daí a minha voz é uma voz boa de se ouvir para dormir, não para prestar atenção, porque eu tenho uma voz que eu já percebi que é muito calma e o pessoal vai, daqui a pouco cai do banco, né? Mas em oração eu peço a Deus que a gente nessa tarde busque a força de Deus para que Ele nos conduza nesse estudo. A gente vai falar basicamente daquilo que você já conhece, mas eu já aprendi uma coisa muito rápido na minha vida. Repetir o óbvio é reafirmar um princípio. E tem muita gente hoje caindo em verdadeiros laços, como diz o evangélico aí, né? O laço do Satanás, o laço do capeta e tal, né? O laço, né? Então cuidado com o laço. Então tem muita gente caindo nesse laço porque com essa curiosidade que o ser humano tem de querer sempre inovar alguma coisa, acaba inovando tanto que acaba indo para o lado da especulação, né? E lado de especulação geralmente não dá muito bom, dá ruim, como diz lá no Rio de Janeiro, né? Então nós vamos, pelo menos aquilo que eu entendi, a gente começar pelo básico e a gente se vacinar de algumas dos ensinamentos que a igreja sempre nos deu, sempre nos deu, mas eu sempre digo que por essa carência de reinventar a roda, o pessoal tem caído em algumas armadilhas feias por aí, né? A primeira armadilha que eu costumo dizer infelizmente, este livro aqui, que é a Bíblia, ele, antigamente, quando eu estava lá, talvez no teológico ainda, as pessoas que a gente tinha que refutar, as pessoas que a gente tinha que muitas vezes dialogar, que tinha que defender a nossa fé diante deles, eram de outras religiões, né? Quantas vezes eu conversei com testemunhos de Jeová, os santos dos últimos dias, que são os mormons, quem mais aí, que geralmente a Assembleia de Deus, e a gente tinha essas pessoas, como assim, a gente tem que defender a nossa fé, e por isso a gente tem que conhecer o que nós realmente nos propomos a defender. Mas a impressão que eu estou tendo nesses últimos dias é que a gente não precisa mais se preocupar tanto com eles, porque eles confiam mais na Bíblia, no que a Bíblia está dizendo, e como Martinho Lutero falava, né, sola escritura, ou seja, somente a Bíblia, que eu tenho percebido que dentro da nossa própria igreja estão surgindo raízes, pensamentos, e a maioria desses pensamentos querendo reformar por dentro, internamente, a igreja adventista, aquilo que ela crê já há alguns séculos, pelo menos, né? E isso, infelizmente, tem sido o maior objeto de preocupação hoje na igreja, né? Tanto é que nós fomos a um concílio aí, Maria Castro, Fernando, que a preocupação hoje dos doutores lá nesse concílio não foi refutar
o que o Testemunha do Jeová pensa, o que o Espírita pensa, o que o de Maomé pensa. O que foi defendido lá? O que alguns adventistas estão pensando e pregando dentro das nossas igrejas, e hoje a tendência grande é a tal do progressismo, né? O progressismo tem vindo muito forte, essa onda de progressismo tem vindo muito forte. E por que ele tem vindo muito forte? Porque esse livro, que é a Bíblia, que até alguns anos atrás, para o seu pai, para a sua mãe, e para nós que éramos adolescentes na época e jovens, quem sabe, ele era suficiente. Agora não está sendo mais suficiente. O pessoal aí está tão afim de novidades que o livro, Bíblia, não é mais suficiente naquilo que ele fala. Que agora é preciso que nós reinterpretemos alguns trechos, algumas perícopes, né, que chamam narrativas da palavra de Deus. É lógico que a gente não vai entrar nesse tema, até porque para a gente seguir esse manual, ou esse estudo bíblico que foi feito e elaborado por um amigão meu, que é o pastor Paulo Godinho. O pastor Paulo Godinho, ele estava como presidente da associação lá no Pará até ano passado, e esse ano ele veio para uma associação vizinha aqui para nós, e aí eu vou ver se ele aceita vir um dia fazer um desses temas para a gente, já que ele é o autor do estudo bíblico, né? Está aqui até o nome dele, o pastor Paulo Godinho. Ele é também da família do Robson Godinho? Não sei, aí eu já não sei, acho que não. Mas ele é aqui de São Paulo, natural de São Paulo, e foi ele quem fez este estudo bíblico há muitos anos atrás. Nós ainda trabalhávamos juntos lá na Catarinense, quando ele fez esse estudo, ouvindo a voz de Deus. Primeiro texto importante que a gente precisa entender na sua Bíblia, João 17:17, você já sabe desse texto de cor, que é como Jesus considerava a sua palavra. Então lá você vai ler: santificai-vos na palavra, santificai-vos na palavra, a tua palavra é a verdade, não é isso? Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Me confundi um pouquinho, mas para Jesus, que essas são palavras dele, essa palavra é mais do que o suficiente para nós. Tudo aquilo que nós tínhamos que receber como luz, eu pelo menos entendo assim, nós já recebemos através da Bíblia e através do dom profético que nós cremos através de Ellen White. Não existe mais nenhuma nova luz que vai surgir por aí. De acordo com tudo aquilo que nós precisamos para a gente ter certeza do plano da redenção por nós, já foi revelado, está aqui, Bíblia e Espírito de profecia. Quando você for beber dessas fontes na internet, por favor, use muitos filtros. Por quê? Porque hoje tem muito teólogo que ele quer se alimentar das redes sociais. Então ele vai querendo buscar chifre em cabeça de cavalo, sabe como é? Ele vai tentar arrumar algum conceito novo, uma teologia nova. E como eu disse hoje de manhã, eu creio que o nosso feijãozinho com arroz é muito mais sustentável do que o sushi elaborado do teólogo tal, entende? Porque o feijãozinho com arroz, né, aquilo que a gente chama de base como o estudo da palavra. Jesus já havia dito isso nesse texto que nós acabamos de ler: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade suficiente. Ela é a nossa verdade. Mas pastor, significa que eu não devo estudar? Claro que deve. E sabe, você vai aprender muito mais sozinho entre você e Deus, como foram os pioneiros no passado. Muitas vezes você aprende muito mais do que vendo várias fontes que acabam embriagando a gente de tanto conhecimento que não é necessário ou prioritário para a nossa vida e para a nossa salvação. O básico, geralmente, é o que nós mais precisamos. Mas só para acordar vocês um pouquinho, vamos relembrar algumas informações, já que a gente vai falar sobre a Bíblia Sagrada. Então eu pergunto e vocês respondem: quantos livros tem a Bíblia? Quantos no Velho Testamento? 39. E no Novo? 27. A Bíblia foi escrita em 3 línguas. Quais são elas? Grego, hebraico e aramaico. Por quantos autores? Mais ou menos por quantos autores?
40 autores, né? Mais ou menos 40 autores foram usados para escrever a Bíblia. Num período de quanto tempo? 1.600 anos. 1.600 anos. A Bíblia, ela é a infalível palavra de Deus. Ela não é falível. Os homens que escreveram e mulheres foram falíveis, mas a palavra de Deus, nós cremos como igreja adventista, ela é infalível. A Bíblia, ela é um manuscrito, ela não é um autógrafo. Quem saberia me dizer qual a diferença de um autógrafo para um manuscrito? Essa é mais difícil um pouquinho. Autógrafos são aqueles pergaminhos que saíam diretamente do autor. Então vamos lá. Por exemplo, Paulo escreveu muitas cartas a Timóteo, Tito e Filipenses, ao primeiro e segundo Coríntios. Ele escreveu. Então, o autógrafo, foi aquela carta que ele escreveu a punho, dobrou, entregou para o mensageiro, e o mensageiro foi lá entregar. Nós não temos nenhum tipo de autógrafo nas nossas mãos. Não existe autógrafos. O que existe são manuscritos. E o que são manuscritos? É a cópia da cópia da cópia da cópia que chegou até nós. Mas pastor, então isso não se torna assim um telefone sem fio? Alguns podem pensar. Será que a Bíblia chegou exatamente como nós entendemos, etc. e tal? O que você acha? Ela chegou por várias razões, mas a principal, sobrenatural. Deus, ele orientou, mesmo aqueles que estavam escrevendo a cópia da carta que saiu das mãos de Paulo, para espalhar isso para o mundo inteiro. Deus orientou, deu sabedoria, deu zelo, inclusive, principalmente a um povo, não sei se vocês já ouviram falar sobre os maçoréticos, que eles escreviam as cópias das Bíblias e eles iam contando. Eles tinham regras, eles iam contando letra por letra, frase por frase e comparando uma com a outra para saber se tudo batia. E aí, quando batia, dava certo. Quando uma letra estava errada, eles rasgavam tudo e recomeçavam tudo de novo. Então esse é um dos cuidados de Deus para que a sua palavra pudesse chegar a nós hoje. Os mais antigos manuscritos, lembram onde eles foram encontrados? Mar Morto, nas cavernas de Qumran. Então um jovenzinho pastor estava pastoreando suas ovelhas e ele jogava pedra dentro dessas cavernas para saber se alguma ovelhinha dele estava lá dentro dessas cavernas. Isso é a história de como a Bíblia chegou até nós. Essa é uma das mais famosas dos manuscritos. E ele joga uma pedra dentro de uma caverna dessa. Alguém já conhece essa história? Conhece já? Alguns? E ele ouviu algo quebrando lá dentro da caverna. E ele pensa o quê? O que você pensaria se você jogasse uma pedra dentro de uma caverna, próximo ao mar, e aí algo lá dentro quebra como se fossem jarros quebrando? O que você pensaria que era? Dinheiro, tesouro dos piratas, né? Moedas de ouro, colares, diamantes. Ele pensou a mesma coisa. Mas ele não sabia que tinha um tesouro lá mesmo. Só que não era esse que ele imaginava. Então, ele levou as ovelhas, voltou com mais alguém, e aí eles entraram na caverna, e quando eles viram, que decepção! Eram jarros e jarros, mas com um monte de manuscritos. E logicamente nós entendemos que esses manuscritos foram colocados por um povo chamado especialmente os essênios. Os essênios, quem foi essênio na Bíblia? João Batista foi um essênio. Pessoas excêntricas, pessoas muito. Se eles vivessem hoje nos nossos dias, eles seriam aquela ala ultra mega conservadora da igreja, entendeu? Eles eram aqueles que cuidavam desses manuscritos. E então eles esconderam quando foram perseguidos pelo Império Romano, para que não fosse destruído a palavra de Deus. Mas eles não estavam sabendo, sabiam que Deus estava cuidando daquilo que era seu para a mensagem chegar até os nossos dias. Legal? E aí aquele menino levou para um comerciante, não sei se era árabe agora, mas um
comerciante de lojas e de produtos do Oriente Médio, e o cara falou: isso não tem valor, eu te dou um trocado, deu um trocado com o menino, e esses manuscritos estavam jogados no chão dessa loja, quando um teólogo, tem o nome dele, mas eu não lembro mais, que isso é tudo está em introdução geral à Bíblia, né? Pesquisador e explorador, estava dentro dessa loja, não foi providência, não foi a casualidade nem sorte, foi providência divina. Ele pisou em cima de um manuscrito desse e falou: peraí, deixa eu dar uma olhadinha. E quando ele foi perceber, ele já tinha ideia do hebraico, ele percebeu que ali eram trechos da Bíblia, e aí ele comprou isso tudo, levou para outros teólogos e foi registrado como realmente as porções da palavra de Deus. Então, se eu não me engano, foi Isaías que ele escreveu, que ele encontrou na maior quantidade possível, tudo fragmentado, tiveram que colar muitos dos pedaços e assim por diante, tá? Porque o título hoje à tarde, quero ser bem rápido aí, para não cansá-los, de volta a Jerusalém. Porque foi em Jerusalém, praticamente, tirando o Velho Testamento, né? Mas foi em Jerusalém que a palavra de Deus ela foi protegida, e muito do Novo Testamento foi escrito aí por Paulo também, né? Paulo é autor de praticamente 70%, 80% do Novo Testamento. É tudo praticamente dele. Então, de volta a Jerusalém, e a gente vai entender aqui que este é o maior símbolo, um dos maiores símbolos que nós temos como verdade. Foi através disso daí que você conhece que a palavra de Deus chegou até nós. Especialmente porque a Bíblia, só para reformular para você, a Bíblia ela não tem o objetivo de pregar sobre socialismo. A Bíblia não tem o objetivo de pregar sobre feminismo, nem machismo. A Bíblia, inclusive, ela não é patriarcal como muitos acreditam que seja. E se você for ver direitinho as histórias, você vai perceber que na cultura antiga, a maioria, quem comandava algumas coisas dentro de casa administrativamente eram as mulheres e não os homens, né? E aí é um objeto de outro estudo. A Bíblia, ela não tem por objetivo reformular a política do nosso mundo e nem do nosso Brasil, gente. Não é o objetivo da Bíblia. A Bíblia fala que nós precisamos cuidar da nossa sociedade, sim ou não? A Bíblia não tem o conceito de ecoteologia, porque existe um estudo aí que fala que os cristãos precisam cuidar da natureza, aquele negócio todo, mas a Bíblia fala que nós precisamos cuidar da natureza, sim ou não? Sim. Claro, nós devemos amar os animais, cuidar da natureza, mas não é o foco da Bíblia. Nunca foi o foco da Bíblia. Mudar o sistema político, reformular o pensamento. Não foi isso. Não foi uma reformulação de sociedade. Qual é o foco da Bíblia? No Velho e no Novo Testamento, quem é o personagem central da Bíblia? Está lá, ó. Está lá. Só isso. Quer dizer, só isso não, né? Tudo isso. E aí, gente, tem gente que fica militando, que é a palavra de hoje, né? Bandeiras que não são foco da Bíblia. Tudo isso é responsabilidade do cristão, cuidar do próximo, amar o próximo, aceitar o próximo, agregar o próximo, cuidar da natureza, ser civilmente responsável. Aí você vai lá votar, vai escolher o teu candidato, aquela coisa toda. Mas isso tudo são coisas passageiras. O centro da Bíblia. Se você, quando for estudar a Bíblia, conseguir colocar isso na cabeça das pessoas, você já ganhou tudo. A palavra de Deus é a verdade, única e exclusivamente a verdade. Nós cremos na sola Escritura, ou seja, só a Bíblia tem a verdade. E dentro dela já existe tudo que nós precisamos para a gente viver uma vida de salvação com Deus. Quer ver uma coisa que acontece hoje nos nossos dias que a gente pensa que é novidade? As pessoas adequarem a palavra de Deus para as suas próprias vidas.
Hoje você está vivendo um movimento assim, mas você acha que isso é um presente só para gente? Que é uma coisa só nossa? Não. No passado, quem conseguiu manipular a palavra de Deus a tal ponto de tornar a palavra de Deus pesada para as pessoas? Lembra? Fariseus, saduceus e um pouco dos essênios também. Eles, com esse afã de interpretar a Bíblia e colocá-la para os seus moldes, para o seu gosto, para aquilo tudo, não é de hoje. Só que no passado Jesus precisou vir para desconstruir esse tipo de pensamento e reconstruir aquilo que verdadeiramente Deus gostaria que essa palavra fosse para nós. Salmo 119, versículo 105, lá diz o quê? Lâmpada. Pronto. Lâmpada e luz significa conhecimento, e nós precisamos buscar por conhecimento. Agora, não conhecimento embriagado, não conhecimento, vou passar rápido aqui, não conhecimento da palavra de Deus que traga mais confusão do que assertividade. E hoje eu vejo alguns pregadores adventistas que, por esse afã de se tornarem, nossa, o cara redescobriu a roda, ele traz assuntos que não são de púlpito, que vão trazer mais confusão para a cabeça da membresia do que qualquer outra coisa. Não é lugar para púlpito esse tipo de temática que essa ala concorda e aquela ala não concorda, que essa ala tem maturidade para ouvir, mas aquela outra não tem maturidade ainda. Então, como a gente trata com pessoas assim, um público muito generalizado, a gente precisa ter muito respeito com aqueles que a gente está falando e apresentando a palavra de Deus. Então, certos assuntos que são maduros para mim podem escandalizar você. Quer ver um assunto simples que pode escandalizar você? Que é uma coisa que vem da minha casa, da minha mãe e da minha cultura religiosa, vamos dizer assim. Por exemplo, a minha mãe como é que eu posso falar isso? Se eu coloco um outro livro em cima da Bíblia, assim, para muitos de vocês, você já vai rasgar as vestes escandalizado porque você fica, né? Colocaram um outro livro no livro sagrado. Quer ver outras coisas que escandaliza? Fazer o culto familiar, e por exemplo, minha mãe não permitia isso, a gente ia para o culto familiar sem camisa. Homem, né? A gente ia calor, lá no Amazonas, o calor da peste, como diz o outro, sem camisa, não pode. Orar, não pode orar sem camisa. Então você percebe que existem alguns assuntos que a gente não pode jogar assim para todos e dizer, não, esse aqui é a minha verdade, porque não são conceitos de verdade plena, não está na Bíblia, é um conceito carinhoso, romântico, nosso, cultural muitas vezes, porque muitos africanos, lá na cultura deles, oram e vão para as igrejas, as mulheres de seio de fora, e nem por isso elas estão no fogo do inferno, percebe? Então, não são conceitos doutrinários. Por falar nisso, quantas doutrinas nós temos? Isso aqui é uma pegadinha que geralmente, exatamente, são 6 doutrinas e quantas crenças fundamentais? Aí sim, 28, né? Então, a palavra de Deus tem que ser falada e tem que ser muito bem colocada. Eu vou passar alguns conceitos rápidos aqui, isso aqui é mais historinha, mas quando eu trouxeram um tema que eu peguei com mais antecedência, aí eu trago mais profundidade. Hoje eu trouxe mais assim no de repente, né? Bom, existe uma teologia muito forte que é os discípulos do caminho de Emaús. Lembram disso? Esse é um exemplo muito rápido e fácil para você, quando está dando estudo bíblico, mostrar o poder da palavra de Deus, o poder do estudo bíblico e o poder de como a palavra de Deus pode queimar no nosso coração. Vocês lembram quem deu estudos bíblicos para aqueles homens na estrada de Emaús? Quem foi?
Eles chegam no final dizendo, não estava queimando o nosso coração, Lucas 24, 32. Por quê? A palavra de Deus vai dizer que Jesus começou a dar estudo bíblico para eles, e ele discorria desde o Gênesis até os seus dias, porque não existia Novo Testamento, logicamente, né? E Jesus foi dando estudos bíblicos dentro da palavra, dentro da Bíblia para aqueles homens. E a Bíblia nos diz que ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Aí está com ponto de interrogação, mas Jesus, ele poderia dizer assim, não, eu vou falar de mim mesmo, mas não, quando ele era para solidificar a fé e a palavra, ele ia para onde? Na palavra de Deus, nas Escrituras, né? A palavra de Deus é tão importante que existiram personagens bíblicos que conscientemente entenderam que a palavra de Deus ela era necessária para eles. Um deles, Abraham Lincoln, isso está registrado na história. Outro, Isaac Newton. Eu acredito que a Bíblia é o melhor presente de Deus, que Deus já deu ao homem, e há mais indícios seguros de autenticidade na Bíblia do que em qualquer outra história profana. São homens reconhecidos pela história, né, pela nossa história do nosso mundo e da nossa humanidade. Quais são as porções bíblicas que nós cremos? Sola Escritura. Toda a Bíblia nós cremos. Em toda a Bíblia. Alguns, ou a maioria dos evangélicos, eles não creem em algumas partes da Bíblia, ou reinterpretam a palavra da Bíblia. Por exemplo, Velho Testamento, muitos dizem que foi uma coisa esquecida do passado, etc. e tal, né? Mas nós cremos do Gênesis ao Apocalipse, até porque a Bíblia que Jesus lia era o Velho Testamento, não era mais nenhuma. Então vamos lá, Lucas 24, 25, vai dizer o que lá? Leia junto comigo para vocês não dormirem, bem alto, vai, 1, 2, 3 e... Para aquele que tudo que crê, os profetas disseram. Então é uma exclamação, né? Ele está dizendo que aqueles que não creem na palavra de Deus, ele chama até de nécios, que são loucos ou ignorantes, né? Crer em tudo que os profetas disseram. 2 Timóteo 3,16, o que diz lá? Bem clássico esse texto. Lê para mim, bem alto, 1, 2, 3 e... Toda criada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Gente, a gente pode provar cientificamente que esse livro aqui é a palavra de Deus? Cientificamente? Hoje, se você for buscar fontes potáveis, você vai perceber que hoje existem muitos artefatos. Eu mesmo estive no Museu do Cairo, no Egito, e existe uma pedra gigantesca, não é a pedra Roseta, mas é uma outra pedra gigantesca lá dos templos dos egípcios, provada não, mas como é que se diz? Reconhecida pelos arqueólogos, reconhecida por historiadores do mundo antigo, que aquela é uma pedra legítima, e ali trazem várias refrões, histórias que a Bíblia já contava, que já existiam, sem contar com vários outros tipos de artefatos, outros tipos de coisas. Mas se caso a Bíblia não conseguíssemos provar cientificamente, gente, quando você olha para uma palavra, um pequeno trecho desse, e lê assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, para correção, educação na justiça, e você vai à leitura da Bíblia, você vai perceber que tudo aquilo que ela indica, aconselha para você, não é para o seu mal, é justamente aconselhamentos para o bem. Então, se não existisse a prova científica, a gente já naturalmente perceberia que a intenção da Bíblia é me abençoar, é me instruir,
Quando a Bíblia diz assim, ó, homem e mulher, casados, permaneçam casados e tal. E quem quebra essa regra, você vai perceber que vive como por aí? Totalmente confuso, dando tristeza e tal. Quando a Bíblia diz ali, não toque em bebidas fortes, porque bebida forte faz o teu olho ficar vermelho, os seus pés vacilarem e a sua cabeça explodir. O que ela está falando? Não faça, por quê? Porque vai dar problema assim por diante. Né? Não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. Naturalmente a gente já percebe isso daí. A palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ou viver a palavra de Deus, sempre vai ser a melhor escolha, né? Bom, aqui Jesus diz que as Escrituras e profecias revelam. Então essa resposta é muito fácil, mas muito importante. Qual é o principal argumento? Elas revelam sobre socialismo, revelam sobre feminismo, revelam sobre, sei lá mais o que aí, machismo, etc. Não, elas revelam sobre Jesus. Lucas 24, 27. Ó. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito, a respeito de quem? Jesus, como estava em todas as Escrituras. Então o personagem central sempre vai ser Jesus. Examinai as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. É uma testemunha clara, quase que audível, verdadeira e suficiente para falar sobre quem é Jesus. Então são pontos e conceitos, gente, que a gente sempre passa nos estudos bíblicos, e a gente está aqui repetindo o óbvio para reafirmar um princípio que nós temos. Que tipo de pessoas Deus usou para escrever a Bíblia? Só gente santa, que nunca pecou na vida. Foi isso? Os melhores, que só deram bons exemplos, não tropeçaram em coisa nenhuma. Este é o maravilhoso da Bíblia, porque desses 40 autores que a gente entende que foram usados por Deus, todos eles, né, tinham as suas dificuldades em seguir exatamente aquilo que Deus havia lhes dito. A Bíblia fala que Moisés, ou a história fala que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são eles? Chamado Pentateuco: Gênesis, Número e Deuteronômio. O autor é Moisés. Nós cremos nisso. Moisés foi perfeito? Obedeceu tintim por tintim o que Deus havia lhe dito? Mas embora isso, Deus o fez santo. Ou seja, não era perfeito, mas era separado para justamente ser usado por Deus para escrever a palavra de Deus. Ali vem dizendo, segundo Pedro, homens santos. Não significa perfeição, significa separado para poder ser instrumento de Deus. Você é santo? Só não pode ser Santos Futebol Clube, mas você é santo? Somos, gente. Somos santos. Somos considerados porque somos separados. Vivemos uma vida separada do geralzão. Você foi ao carnaval? Se foi, não levanta a mão, mas se for, você foi ao carnaval lá no AMB, no bloquinho das freiras? Foi? No bloquinho das meninas? Foi? Não foi. Por quê? Porque o seu conceito é diferente. Você está separado. O teu estilo de vida é totalmente separado do homem mundano aberto à rebelião a Deus. Então você pode ser considerado santo, sim. A tua proposta, você aceitou essa proposta. Agora, isso te faz perfeito? Que bom. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha lá, ó. Tinha mulher, tinha homem. Desligou a TV lá em cima. Desligou aí para vocês também? Tinha mulher, tinha homem, tinha rei, como tinha? Tinha rei, como tinha agricultor. Tinha gente que estudou muito, como Paulo, mas tinha pessoas iletradas. Praticamente analfabetas, que tinham que ditar para aquele que sabia escrever o que eles tinham visto, que eram os secretários, que nós chamamos. Quantos registraram? Exatamente. Existiram profetas como não profetas, e assim por diante. Gente que morava na grande cidade, gente que morava
no rural e assim por diante, né? Essa é a beleza, esse conjunto. E quem que nos... essa pergunta é boa, né? Quem que nos ajuda a compreender a Bíblia? Vou falar aqui, é o pastor que você ouve lá falando de tal? Não é, gente. Não é. Exato. São os próprios. Então, ajuda uma informação, outra ajuda. Mas não baseie o seu crescimento espiritual em homens. O Espírito Santo está a qualquer hora, a qualquer momento, 24 horas, e não tem queda de internet. Você pode deixar de pagar a conta da internet, vai bloquear, mas a do Espírito Santo não vai. Sempre vai estar contigo e te instruindo, ensinando você e eu. Se a Bíblia fala isso, que o próprio Espírito Santo, aqui o texto, João 16:13, se a própria Bíblia fala isso, para que é que a gente vai estar aí agora se empolgando com algumas coisas por aí, né? Então, gente, vamos buscar o Espírito Santo. Ele nos guiará em toda a... Mas quem que fala a verdade, pastor? Vá ao Espírito Santo. Quem que disse esse aqui? Esse falou o contrário desse agora. Vá ao Espírito Santo. É ele quem vai te dizer isso, tá? Importante isso de vocês saberem. Olha outro aqui, Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, dele conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus. E quem orienta? O Espírito Santo de Deus, tá? São coisas básicas, perguntas básicas. Que método de estudo da Bíblia as Escrituras recomendam? Até isso a Bíblia recomenda. Quem já montou quebra-cabeça aqui? Tá, quebra-cabeça. Eu e a França. O quebra-cabeça é um exemplo clássico do estudo da Bíblia. Você não consegue até consegue quebrar a cabeça, mas não consegue montar um quebra-cabeça. Você tem que usar peça por peça, encaixar peça por peça. O estudo da Bíblia é peça por peça, um conceito aqui, um conceito ali, um pouco aqui, outro pouco ali, e a Bíblia vai se encaixando, ela vai se completando. E outra coisa que Deus nos deu foi os livros de linguagem, conferindo coisas espirituais com espirituais e assim por diante, né? O que você acha? Esse camarada aqui se chama Albert Einstein, e ele logicamente tem fórmulas que eu duvido que alguém aqui saiba traduzir todas as fórmulas dele. Quem sabe um ou outro, mas todas eu não sei. Mas a Bíblia é mais ou menos assim. Quando você vai estudar com alguém, logicamente, você não vai mostrar as fórmulas complicadas da Bíblia. Se Einstein fosse estudar matemática com uma criança que nunca viu matemática, como é que ele começaria? Me diz aí. 1 mais 1, 2 mais 2. Ele não começaria com O, ou 10 ao quadrado, ou sei lá mais o que. Ele não começaria assim, você sabe disso. Então, nós temos um conhecimento que vai ser devagar. Mas esse conhecimento deve ser sempre baseado naquilo que o Espírito Santo nos diz. Estamos caminhando para o fim, mas o que o estudo das Escrituras fará por nós? Aquilo que nós já precisamos, sabemos e conhecemos. Vai nos dar, solo para pisar. Solo fixo, não é lama movediça, não é areia movediça, é solo forte para pisar. Nos dará sabedoria também. Desde a infância, sabe as Sagradas Letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sabedoria em fazer o filtro necessário de tantas informações que hoje a gente recebe, ou a internet está aí para mostrar, né? Muito bem. Aqui conta a história na colonização, especialmente do Tahiti, de um motim que foi feito. Não vou relembrar agora exatamente os personagens desse motim, mas a história conta que nesse motim que foi feito por alguns homens dentro de uma embarcação, eles colocaram o capitão dessa embarcação dentro de um barquinho menor e despacharam ele,
afundaram o barco e foram parar numa ilha. Afundaram o barco e foram parar numa ilha. Uma ilha pequena, curta, e os homens que fizeram esse motim se deram à bebedeira, se deram à violência, se deram ao assassinato. E a história verídica, vocês já vão ver, a história verídica dessa ilha é que no final dela sobrou apenas mulheres e um homem. Mulheres, crianças e um homem. E este homem, vasculhando uma hora ali a ilha, descobriu uma Bíblia e começou a ler a Bíblia. Ele era alcoólatra, assassino, porque ele tinha matado outros também, totalmente avesso. E a história diz que ele começou a ler esta Bíblia e ele foi transformado pela palavra de Deus, a ponto dele converter ou ensinar a Bíblia para aquelas mulheres. Aqui está a caricatura dele, a Bíblia que ele achou, inclusive. Tudo isso estava nessa ilha, nesse museu. E por incrível que pareça, de 100 a 150 habitantes que existem nessa ilha, todos são adventistas do sétimo dia. Que coisa linda, né? Uma ilha de adventistas do sétimo dia. Como é que a gente sabe disso? Pelos selos, os selos comemorativos da chegada do Evangelho nessa ilha, né? Eu achei que eu tinha uma imagem aqui falando sobre a igreja, ou o símbolo da igreja. Não tem. Mas olha como o poder da palavra de Deus é grandioso, né? A ponto de ter pessoas que são transformadas por Deus sem precisar fazer teologia, sem precisar entrar em várias fontes e vários aspectos aí, né, para confundir a mente. Como deveríamos receber os ensinos e doutrinas da Bíblia? A palavra de Deus em Atos 17 diz: os bereanos, lê comigo, eram do que pois com toda avidez, examinando, olha que palavrinha mágica aqui, só um pouquinho. Sabe por que a gente cai nessas armadilhas de internet, essas coisas por aí? Porque, querendo ou não, eu sou preguiçoso. Eu sou preguiçoso de ir na Bíblia, buscar, pedir a Deus iluminação. Eu sou preguiçoso. Tudo que vem mastigado, né, já é melhor. Tudo que já vem cortadinho é melhor, porque a gente se sente mais confortável do que sentar, comprar comentários bíblicos, né, estudar a lição da Escola Sabatina, que é um curso de teologia fantástico. Olha, não foi nenhuma nem duas pessoas que já vieram me dizer que vieram compreender o que é dízimo e oferta agora no estudo da lição da Escola Sabatina, que veio abrir a mente, esclarecer muitas coisas. Mas olha lá, os bereanos examinavam as escrituras uma vez por ano, que já é o suficiente, gente. Uma vez por ano está ótimo você estudar a Bíblia, não é? Vocês estão já dormindo, né? Aí, todos os dias, para ver se as coisas eram de fato. Gente, seja desconfiado, seja mineiro. Tem algum mineiro aí hoje? Não. Seja desconfiado que nem a irmã Rogéria, que é mineira. Desconfiado. Olha, será que é isso mesmo? Tá bom? Terminar? Aí, terminar com essa flor, com essa borboleta e essa abelha. Mas, queridos, o estudo da Bíblia nunca voltará, você nunca voltará da mesma forma como você estudou a Bíblia, né? Até porque a própria Bíblia diz que os discípulos, eles foram transformados especialmente no caminho de Emaús. Mas os discípulos, os 12, também foram transformados com, infelizmente, a única baixa que Jesus teve no seu grupo, que foi Judas, porque realmente buscou as coisas desse mundo e não celestiais. Mas que a gente possa buscar na palavra de Deus, unicamente na palavra de Deus, Ele pode transformar a nossa vida, a vida daqueles que estão ao nosso redor, e que a gente tem que ter muito joelho no chão, oração, para a gente
não ser engolido ou esmagado por um rolo compressor da internet, dessas coisas que a gente tem ouvido por aí. Filtre, peça a Deus o filtro celestial para a gente não se empolgar com algumas coisas que a gente tem ouvido por aí. Assuntos, algumas informações são legais, são importantes. Eu mesmo entro em contato com a internet muitas vezes para pesquisar, mas eu vou olhando, eu vou vendo, eu vou descobrindo e vou peneirando e vou colocando o filtro daquilo que a gente precisa ter, tá bom? Acho que deu, são 3 horas, né? A gente teve 45 minutos, que começou 12 e pouquinho, e eu acho que é o suficiente, mas nesse sentido da gente explanar um pouquinho que é a Bíblia, um pouquinho, tem muita coisa sobre a história da Bíblia. Na faculdade eu tive um semestre inteiro só sobre introdução geral à Bíblia, então perceba aí que se você for estudar a história da Bíblia, até a prensa de Gutenberg, que aí a Bíblia foi realmente espalhada, tem muita coisa por aí. Mas eu acho que isso é um geral, que você pode perceber que a palavra de Deus, ela aqueça sempre o nosso coração e viva como luz para os nossos pés, né? Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Tá bom? Podemos orar? Ou você quer dar um recado, Fernando? Incentiva o povo, amados. Incentiva para vir o próximo almoço, almoçar e vir para o estudo, amados. Precisamos encher essa igreja aqui. Vocês veem que é fácil, fica na Arroz e Feijão, que nós temos o melhor instrutor do nosso lado ali e que nunca vai errar. Eu nunca passei um problema em nenhum estudo bíblico que eu tive. Já falei, eu fiz uma classe bíblica lá na África. Os 34 que participaram do estudo, os 34 se participaram. Tá? Sendo que deles foram 5 literalmente bêbados. Uma era uma ex-irmã, era ex-irmã, agora é nossa irmã. Ela chegou fardada de macumbeira lá, certo? E no sábado se batizou. Nós temos o melhor instrutor, que é o Espírito Santo, ele vai estar com a gente ali. Então vamos incentivar os irmãos para mim aqui. E como ele falou, eu sempre falo, arroz e feijão que dá certo. Vamos orar? Pode ficar em pé para a gente fazer uma oração final, então. Agradecer a Deus por esses momentos. Eterno e bom Pai, te louvamos imensamente por esse momento que passamos aqui. Os bereanos antigamente foram chamados de sábios porque examinavam as Escrituras todos os dias para comprovar se realmente aquilo que eles ouviam era de Deus ou não. Que quando tu olhares para a igreja de Vila Jataí, que o Senhor Deus possa nos ver aqui com o mesmo espírito dos bereanos. Amém. Nos dê, portanto, Senhor Deus, incentivo, vontade de ler a Tua palavra. Hoje nós temos inúmeras coisas para tirar a nossa atenção da Tua palavra. Mas ajuda-nos, Senhor Deus, incentiva-nos a termos contato com a Tua palavra todos os dias, porque a Tua palavra é a verdade. E fala e apresenta sobre o Senhor e Salvador pessoal que é Cristo Jesus. Conduz-nos agora no restante do sábado que teremos. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa tarde, pessoal. Deus abençoe.